O Evangelho de Marcos capítulo 10. E levantando-se dali, Jesus se foi aos limites da Judéia, por dalém do Jordão, e as multidões voltaram a se juntar a ele, e voltou a lhes ensinar, como tinha costume. E vindo a ele os fariseus, perguntaram-lhe se era lícito ao homem deixar a sua mulher, testando-o. Mas ele lhes respondeu: O que Moisés vos mandou? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio, e deixá-la. E Jesus lhes respondeu: Foi pela dureza dos vossos corações que ele vos escreveu este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, macho e fêmea Deus os fez. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne, assim, já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. E em casa seus discípulos voltaram a lhe perguntar sobre isto mesmo. E disse-lhes: Qualquer um que deixar a sua mulher, e se casar com outra, adulterará contra ela. E se a mulher deixar o seu marido, e se casar com outro, adulterará. E lhe traziam crianças para que ele as tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que as traziam. Porém Jesus, vendo, indignou-se, e lhe disse: Deixai vir as crianças a mim, e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer um que não receber o reino de Deus como criança, em maneira nenhuma nele entrará. Então, tomando-as entre seus braços, e pondo as mãos sobre elas, ele as abençoou. E quando ele saiu para caminhar, um homem correu até ele, e pondo-se de joelhos diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não serás enganador, honra o teu pai e a tua mãe. Porém ele lhe respondeu: Mestre, tudo isto guardei desde a minha juventude. E olhando Jesus para ele, amou-o, e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me, toma tua cruz. Mas ele, pesaroso desta palavra, foi-se triste, porque tinha muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos: Como é difícil aos que têm riquezas entrar no reino de Deus. E os discípulos se espantaram destas suas palavras, mas Jesus, voltando a responder, disse-lhes: Filhos, como é difícil aos que confiam em riquezas entrar no reino de Deus. Mais fácil é passar um camelo pelo olho de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se espantavam ainda mais, dizendo uns para os outros: Quem, pois, poderá se salvar? Porém, olhando Jesus para eles, disse: Para os seres humanos, é impossível, mas para Deus, não, porque para Deus tudo é possível. E Pedro começou a lhe dizer: Eis que nós deixamos tudo, e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, agora neste tempo, casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e a vida eterna, no tempo que virá. Porém muitos primeiros serão últimos, e últimos, primeiros. E iam pelo caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e espantavam-se, e seguiam-no atemorizados. E voltando a tomar consigo aos 12, começou-lhes a dizer as coisas que lhe viriam a acontecer. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, e aos escribas,
e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E escarnecerão dele, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E vieram a ele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queríamos que nos fizesses o que pedirmos. E ele lhes disse: O que quereis que eu vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que em tua glória nos sentemos, um à tua direita, e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis, podeis vós beber o copo que eu bebo, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Porém Jesus lhes disse: Em verdade, o copo que eu bebo, bebereis, e com o batismo com que eu sou batizado, sereis batizados. Mas sentar-se à minha direita, e à minha esquerda, não é meu concedê-lo, mas sim, para aqueles a quem está preparado. E quando os 10 ouviram isto, começaram a se irritar contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Já sabeis que os que são vistos como governadores dos gentios, agem como senhores deles, e os grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servidor. E qualquer que de vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque também não veio o Filho do Homem para ser servido, mas para servir, e dar sua vida em resgate por muitos. E vieram a Jericó, e saindo ele, e seus discípulos, e uma grande multidão de Jericó, estava Bartimeu, um cego, filho de Timeu, sentado junto ao caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, e disse que o chamassem. Então chamaram ao cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele está te chamando. Então ele lançou sua capa, levantou-se, e veio a Jesus. Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo conseguiu ver e a dor. Então seguiu Jesus pelo caminho. Senhor Jesus, abre nossos olhos espirituais para que possamos ver claramente e entender quem tu realmente és. Ajuda-nos a reconhecer-te como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Dá-nos coragem para tomar nossa cruz diariamente e seguir-te, mesmo quando isso nos custar tudo. Que não nos envergonhemos de ti ou de tuas palavras, mas vivamos totalmente rendidos à tua vontade. Pela misericórdia de Jesus, nosso Redentor e Rei. Amém.